Olá pessoal, aqui é o canal O Preto na História. Estou aqui botando aqui mais 6 revoltas, né? Que você precisa saber um pouco sobre o nosso Brasil. Revolta do Engenho Santana, 1789. No final do século XVIII, no sul da Bahia, escravizados, crioulos nascidos no Brasil, protagonizaram um episódio marcante de resistência no Engenho de Santana, em Ilhéus. A revolta ocorreu em 1789, em um período de grande exploração e repressão nas lavouras de açúcar da região. Cansados dos abusos e da extrema exploração, os escravizados mataram o feitor do engenho, roubaram ferramentas essenciais à produção e fugiram para as matas próximas, interrompendo as atividades econômicas do engenho. Diferente de outras revoltas que buscavam o fim da escravidão, eles lutavam por maior autonomia dentro do sistema escravagista, uma espécie de liberdade relativa. Isso ficou claro no documento que redigiram o tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em que se conservavam levantados. Vamos lá, as principais exigências do tratado: trabalhar para si mesmos às sextas e sábado, receber canoas, redes e tarrafas para pescar e comercializar, ter autonomia para plantar arroz e extrair madeira sem pedir permissão, construção de uma barca grande para transportar suas mercadorias até Salvador. Essas exigências mostram profundo conhecimento técnico sobre o funcionamento do engenho e uma clara tentativa de negociar uma existência mais digna dentro do sistema escravagista. O senhor do engenho, Manuel da Silva Ferreira, fingiu aceitar os termos para conter um movimento. Logo depois, acionou forças repressoras, os líderes foram presos e a revolta foi sufocada. Vamos a outra revolta, que é a revolta de Carrancas, de 1833. Também conhecida como Levante de Bela Cruz, foi uma rebelião feita por escravos em 13 de maio de 1833 nas fazendas de Campo Alegre e Bela Cruz, localizadas na freguesia de Carrancas, em Minas Gerais. A rebelião, liderada por Ventura Mina, atacou a Casa Grande e as famílias escravagistas das duas fazendas. O levante foi liderado por africanos de origem nagô, escravizados pela família Junqueira, uma das mais ricas da região. Eles se revoltaram após anos de maus-tratos, inspirados por valores e culturais africanos de resistência e liberdade. O episódio foi singular porque o confronto foi diretamente contra a família senhorial. Todos os membros foram mortos. Outra revolta, Revolta dos Males, de 1835, na Bahia. Só no ano de 1835 irromperam 30 levantes populares, olha aí. E foi na noite de 24 para 25 de setembro que estourou a Revolta dos Males. Ela foi protagonizada por negros muçulmanos oriundos de países islâmicos da África do Norte. No dia 24 de janeiro de 1835, cerca de 600 trabalhadores africanos escravizados ocuparam Salvador, enfrentando durante mais de 3 horas civis e soldados coloniais na revolta que ficou conhecida como a mais importante rebelião urbana de escravos do Brasil. Balaiada, de 1838 a 1841. A Balaiada foi uma insurreição popular composta por diversos setores sociais
contra movimentos autoritários como o coronelismo no Maranhão, sob a liderança de Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, homem que fabricava balaios. Juntaram-se trabalhadores livres, pessoas escravizadas, vaqueiros e artesãos. Uma importante participação quilombola nessa revolta. Negro Cosme junta seus quilombos à revolta de Manuel. A participação de Cosme foi determinante para seu caráter abolicionista. Algumas facções do movimento ocuparam fazendas e libertaram populações escravizadas. A revolta de longa duração causou pesadelos ao exército e foi duramente repreendida. Revolta de Manuel Congo, de 1838. Camilo Sapateiro decidiu ir sem autorização da fazenda Freguesia, onde era escravizado, para a fazenda Maravilha, na mesma região de Pati do Alferes, no Rio de Janeiro. Era a noite de 5 de novembro de 1838. O feitor surpreendeu Camilo e não teve dúvidas, matou a tiros. A situação foi o estopim de uma revolta entre os demais escravizados da fazenda. Eles tentaram linchar o feitor, foram contidos, mas começaram a se organizar para uma fuga. O líder da rebelião foi Manuel Congo. Era um ferreiro, uma habilidade muito valiosa entre os escravizados, pois ele podia fazer ferramentas e armas. Por volta de meia-noite do dia em que Camilo Sapateiro foi morto, um grupo de cerca de 80 escravos arrombou a porta das senzalas da fazenda Freguesia. Eles invadiram o pátio, chamaram as escravas domésticas que dormiam no sobrado da casa grande. Também foram aos paióis, onde puderam pegar suprimentos, facões e uma garrucha, arma de fogo. Quando a notícia se espalhou por outras fazendas, rebeliões começaram a ocorrer em série na região. Todos seguiam a direção à Serra da Taquara, o que indica que havia algum combinado prévio. Calcula-se que cerca de 400 pessoas tinham sido reunidas. Não houve registro de violência contra os brancos. Insurreição de Queimado, de 1849. Uma das mais importantes revoltas negras do Sudeste aconteceu no Espírito Santo, em um distrito da Serra. Cerca de 300 pessoas escravizadas se rebelaram após a promessa de liberdade ser descumprida ao final da construção da igreja de São José de Queimado. Liderados por figuras como Chico Prego, João da Viúva e Elisiário, os insurgentes resistiram por cerca de 5 dias, mas foram derrotados pelas forças imperiais. A insurreição foi um movimento tão forte que, para contê-la, foram necessárias forças vindas do estado do Rio de Janeiro, além das capixabas.